Você aqui. Olá, Gustavo. Agradeço aí O áudio novamente. está fechado, Marcelo. Pois é, no meio da tecnologia, esquecendo de ligar o microfone não vale, né? Eu ia falar que o tubarão branco mordeu sua língua, mas tudo Mordeu, pois é. Quero aqui então agradecer inicialmente ao magnífico reitor, professor Dr. Wellington Oliveira, a pró-reitora, professora doutora Luciane Alvarelli, ao professor mestre, meu amigo, companheiro de sempre, Gustavo, coordenador do curso de administração, a professora doutora Irmã Silvana, coordenadora da Pastoral Universitária, professora mestre Rosana Montemor, coordenadora do Núcleo de Extensão do Unifateia, e a cada um aqui dos presentes, e pensando de uma forma sustentável, uma vez que alguns dos presentes podem estar utilizando do celular para nos assistir, optei em não utilizar apresentações. E o desafio desse bate-papo nosso hoje, dessa interação, é o tema Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então aqui eu quero encerrar a semana deste seminário e do ciclo de palestras que colaborei em um tema universal e com um viés para cada um das áreas que eu atuei nesta semana e compartilhar os pensamentos que nos envolve neste encontro. Então, primeiramente, mesmo em formato online, sabemos que estamos em uma casa salesiana, da qual seguimos aí a pedagogia de Dom Bosco. Então, buscando a coerência entre a palavra e o agir. E com os desafios da pandemia, que nos afastamos, que nos afastou do próximo, e nós nos aproximamos do uso das tecnologias. E um tema que me deixa bem à vontade para refletir e trocar algumas palavras com vocês. Então, entre as profundas transformações vivenciadas, nós temos a realidade socioeconômica, tecnológica e educacional que em todos os cenários modificou-se com rapidez de tal forma a adequar às necessidades e vontades humanas. Entretanto, se fortalece a proposta do ensino empreendedor com o uso de metodologias ativas, inovadoras, com base tecnológica, então trazendo o equilíbrio ao meio ambiente e à própria vida humana, então oportunizando atuar com pensamentos filosóficos preventivos da metodologia salesiana. Então a instituição de ensino ela deve ser aquela que provoca as mudanças, sendo impulsionadas por ela. Então os alunos reforçam neste cenário a sua participação, a realidade básica para a universidade. É a percepção geral de que o conhecimento novo é o fator mais importante no crescimento econômico e social. Então, o universo acadêmico, ele detém a fonte do conhecimento teórico e a possibilidade de testar, sistematizar antes de empreender. Então, podendo estabelecer, então, uma pedagogia do encontro, buscando, na essência, a história de Dom Bosco para o desenvolvimento de novas tecnologias, que foram as usuais por ele em sua época. Então, fortalecendo a mediação pedagógica do ensino salesiano. E o Unifateia, atuando como uma universidade empreendedora, tem a oportunidade de fortalecer os pensamentos, as aventuras de Dom Bosco, ou seja, fortalecendo a evolução tecnológica que envolve o mundo, abrangendo as organizações, pessoas e indo ao encontro de quase a totalidade das atividades. Então, consequentemente, favorecendo a veiculação livre, rápida e espontânea de um mix de informações em seus canais, principalmente pela internet. Então, nós temos que ter a visão de que o papel das universidades tem mudado ao longo da história em resposta a mudanças no contexto socioeconômico. E desta forma, seus objetivos, características e atividades também mudam. Então, a universidade surgiu como uma instituição de ensino, passando a assumir também a missão de pesquisa, a partir do século XIX, o que é chamado de primeira revolução da universidade. Então, as universidades são historicamente reconhecidas como produtoras de conhecimento, mas a partir de experiências norte-americanas, como o Vale do Silício, a Rota 128, elas passaram a ser conhecidas também como incentivadoras na criação de empresas spin-offs por parte de alunos, professores e outros funcionários. Então, as discussões acerca da relação universidade-empresa ultrapassam décadas e ganhou força. E já com a mensagem do Papa
para o lançamento do Pacto Educativo em 2019, o Papa Francisco convocou em Roma os representantes da Terra para assinarem um compromisso comum com o objetivo, né, de reconstruir o Pacto Global educativo. Então, neste convite a cuidar das fragilidades do povo e do mundo em que vivemos, convite que não é dirigido apenas aos cristãos, mas a todos os homens e mulheres da Terra. Né? A educação, a formação, elas tornam-se prioritárias, pois ajuda aí a se tornar, né, protagonistas diretos e construtores do bem comum e da paz. E na carta encíclica Laudato Si, o Papa Francisco lembra que a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo, né, ao ser humano, à vida, à sociedade, à relação com a natureza. E entre os desafios nós temos hoje a globalização, que pode ser representada pelo desenvolvimento das tecnologias, especialmente na geração de um impacto talvez mais contundente na educação, mais próximo ainda do nosso cotidiano, a vida online e as mídias sociais. O uso desses mundos digitais coloca enormes desafios à tarefa educativa. Então, professores, educadores, gestores, alunos, pais e sociedades foram surpreendidos com tal desafio. Tivemos que nos adaptar a esse processo, ao processo em andamento, sem tempo de pensar, e nós tivemos que agir. Então isso nos reporta ao papel principal do gestor, né, do líder, em organizar tal processo com a sua equipe e tomar as melhores decisões para para aquele momento que de forma volátil não nos permite a certeza dessas decisões acertadas. E internet e mídias sociais estão, neste modo, alterando, né, de maneira radical tanto as relações entre os seres humanos como os desejos e a própria formação da identidade dos indivíduos. Então, prejudicando diversas capacidades humanas, como a memória, a criatividade ou a capacidade de concentração, introspecção, preocupantes ainda, com momentos de extremismos estabelecidos e que nos faz pensar nos grandes riscos que a internet representa hoje. Então hoje nós temos um cenário de conflitos quase que diários com esse extremismo, que muitas vezes as pessoas vão até para um confronto físico, e isso é preocupante, principalmente em um processo formativo. E no documento Instrumentum Laboris, sobre o Pacto Educativo Global, reforça as indicações dadas pelo Papa Francisco na Laudato Si, que diz respeito com a cultura do descartável e oferece uma reflexão útil para abordar a questão mais profundamente. De fato, lê-se que a cultura do descartável atinge tanto os seres humanos quanto as coisas, né? E entre as pessoas mais atingidas por essa cultura do descartável, lembramos os idosos e as crianças. Na lógica do consumo, os primeiros são descartados porque não são mais produtivos, e os segundos porque ainda não são produtivos. E o Papa Francisco, em mensagem divulgada pela Santa Sé, em um dos trechos nos traz o quê? Que o mundo contemporâneo está em transformação contínua. Vendo-se agitado por variadas crises, nós vivemos uma mudança epocal, uma metamorfose não só cultural, mas também antropológica, que gera novas linguagens e descarta sem discernimento, né, os paradigmas recebidos da história. Então a educação é colocada à prova pela rápida aceleração, que é a chamada rapidation, que prende a existência no turbilhão da velocidade tecnológica e digital. Então mudando continuamente os pontos de referência. Então, emprestando as palavras de Francisco após este primeiro recorte, nós temos a visão da necessidade de uma convergência global para uma educação que saiba fazer-se portadora de uma aliança entre todos os componentes da pessoa, entre o estudo e a vida, entre as gerações, entre os professores, alunos, família, sociedade civil, com as suas expressões intelectuais, científicas, artísticas, desportivas, políticas, empresariais, solidárias, entre outras, né? Uma aliança entre os habitantes da Terra e a casa comum, a qual nós devemos cuidar e respeito. E essa casa comum é o quê? É o nosso planeta. Ou seja, nós moramos num ambiente, temos uma casa comum, os seres humanos mantêm esse espaço e nós temos uma relação ecológica, uma relação de vida sustentável da qual nós devemos pensar e refletir. E muitas vezes nessa relação ecológica
por exemplo, eu acho que vocês escutaram, passou um carro com som alto aqui, agora há pouco o meu cachorrinho latiu, e isso é uma relação ecológica, da qual os habitantes da casa comum devem interagir de forma ética e com respeito. Em uma agenda comum entre o Pacto Global da Educação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um plano para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, em seus 17 objetivos e 169 metas, nos é apresentada uma agenda universal, que é a Agenda 2030, com um desafio global de desenvolvimento sustentável. Então precisamos agir, tomar medidas ousadas e transformadoras, que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Os objetivos são integrados e indivisíveis e eles se equilibram em 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Então, neste cenário, o nosso desafio é pensar Brasil, ou seja, pensar global. Entendendo o contexto, nós devemos agir localmente. Sabemos que o Brasil possui inúmeros desafios a serem superados em diversos segmentos. E dentro de um papel de gestão, nesses segmentos nós temos saúde, educação, segurança pública, turismo, planejamento e a governança como um todo, né? Aqui abordando o universo ambiental, eu tenho que destacar o desafio da governança ambiental, mudanças climáticas, e não distante disso estamos alinhados ao Covid. Para visualizarmos melhor este desafio, eu vou fazer uma divisão simbólica de pensamentos de desafios de governança ambiental, que é a gestão. Então é preciso preservar os recursos naturais, cuidar do planeta, e a regra a ser cumprida pelas organizações desde o final do século passado é gerir esse cuidado, e é o papel do gestor ambiental. E nesta área nós temos muitos administradores atuando. E o ponto positivo da gestão ambiental é que ela já se mostrou como uma excelente estratégia para a redução de custos. Então nós sabemos que, em média, empresas que atuam de forma ambientalmente adequada conseguem reduzir aí aproximadamente 30% do seu custo. Mas para isso também é preciso ter um sistema de gestão eficiente, que identifique e cumpra as normas exigidas pelos órgãos responsáveis. Então, adequar uma empresa às normas ambientais não a torna também imune à fiscalização de todos esses órgãos. E o que a história já provou é que um erro ambiental gera multas milionárias, capazes até de falir empresas de grande porte. Então, por isso, as empresas precisam gerir os aspectos ambientais com correção, segurança e certeza. E nesse contexto, o papel do administrador alcança uma grande importância, porque é da natureza dele fazer o conhecimento fluir para um objetivo. E ainda não há uma grande procura de administradores pelo nicho da gestão ambiental. O país, assim como o meio ambiente, precisa de gestão, e o especialista em gestão por excelência é o administrador, é cada um de vocês que estão aqui nessa sala e outros que não puderam participar. Ou seja, a presença de vocês é fundamental. E nos cursos é importante explorar disciplinas tradicionais para capacitar os administradores focados em áreas clássicas, tais como finanças, marketing, ou operações. E na medida em que a gestão das organizações tem que enfrentar um cenário econômico mais turbulento e se defrontar com questões adicionais relacionadas a temas como licenciamento ambiental, gestão de energia, restrições de recursos naturais e até questões climáticas, somente aqueles com uma formação mais abrangente conseguirão ter o talento necessário para esses desafios. Então, a combinação do conhecimento clássico com o mais específico nas questões ambientais é a receita da eficiência adequada. Então, a gestão ambiental é uma profissão relativamente nova e por isso ainda não há uma exclusividade de formação profissional para exercê-la. Apesar da importância do conteúdo, ainda não se posiciona a gestão ambiental como um dos temas do horário nobre, digamos assim, dos cursos de administração. Então, e Armando Coleto, que é do grupo do Pacto Global do CRA, e da MAMBA, que é a Associação Nacional do MBA, que também é membro do projeto Clima Reality, que é o liderado pelo ex-vice-presidente americano Al Gore,
ressalta que as empresas consomem muitos insumos em seus processos, né, produtivos, e na maioria das vezes não se preocupam com o destino final dos seus produtos. E entre essas prioridades do gestor ambiental, deve-se estar à busca de soluções que minimizem os seus impactos, além de procurar formas de tornar as empresas mais sustentáveis. E isso exige, né, criatividade na busca de soluções ambientalmente corretas. Então também cabe ao gestor ambiental, ao administrador, a difícil tarefa de mudar a mentalidade das empresas, de muitos de seus colaboradores, né, com destaque a importância de adotar medidas que diminuam os impactos gerados pelos processos produtivos no meio ambiente. Então o gestor deve ser hábil, né, nessa seara do convencimento, demonstrando internamente que em médio prazo as empresas socialmente são responsáveis, né, pelos lucros, e elas acabam se tornando lucrativas e ganham o respeito da sociedade, e assim orienta, né, o Coleto. E as organizações que oferecem espaço para essas atividades são as que acreditam no triple bottom line, né, que é na demonstração dos seus resultados. São os 3 P's: People, Planet e Profit, ou seja, gente, planeta e resultado. Logo, o profissional da área, ele deve entender a importância e o equilíbrio para não atuar de maneira parcial em um único P. Então, o administrador, por ter uma formação generalista em diversas áreas, mas uma sólida conceituação financeira também, ele demonstra essas habilidades diferentes de outros profissionais do setor. Então, uma visão holística permite um olhar de fora sobre os problemas e, consequentemente, o desenvolvimento de soluções mais eficientes, mesmo sem dominar detalhes técnicos. Então, o ponto-chave para que os administradores se apoderem da gestão ambiental está na possibilidade de desenvolverem modelos de negócios para o meio ambiente, que tenham aí uma sustentação financeira e garantam a sua perenidade. Assim, os administradores precisam exercer diversas conexões, trabalhar um pensamento inovador, se livrar de preconceitos e conseguir traduzir os benefícios da gestão ambiental em números, para que os stakeholders, né, compreendam. Então é importante entender a interação administrativa com questões ambientais, e é de conhecimento público, até recentemente foi publicado, e a cada dia sai uma notícia diferente, que um grupo de 40 empresários, né, entregou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, pedindo ao governo o combate ao desmatamento na Amazônia. E segundo o grupo, a imagem negativa do Brasil no exterior em relação às questões socioambientais tem um impacto não só na reputação do país, mas também nos negócios realizados por essas companhias. E no final do mês de junho passado, esse grupo de investidores internacionais, que gere 3,75 trilhões de dólares, cerca de 20 trilhões de reais em ativos, também enviou uma carta aberta às embaixadas brasileiras de 8 países, manifestando preocupação com o aumento do desmatamento no Brasil. E a carta ao vice-presidente, que também foi protocolada no Supremo, no Senado, na Câmara dos Deputados e na própria PGR, sendo entregue um dia depois ao Ministério Público, para pedir que a Justiça Federal afaste em caráter de urgência o ministro Ricardo Salles da pasta de Meio Ambiente, que ainda continua no cargo respondendo às acusações, porque ele vem influenciando de forma negativa na gestão ambiental, trazendo aí prejuízos econômicos ao país, né? E a esses grupos de investimentos, até no agronegócio. E os executivos apontam que a imagem negativa tem enorme potencial de prejuízo para o Brasil, não apenas no ponto de reputação, mas também o desenvolvimento de negócios e projetos fundamentais para o país. Então, de acordo também com a Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, é preciso que o governo federal dê garantias ao setor empresarial brasileiro de que algumas das ações e compromissos que estamos apresentando, né, saiam do papel. Ou seja, é preciso uma atuação mais enérgica. E
Para o Hartung, que é o presidente da indústria brasileira de árvore, ele defende que para o setor empresarial, que atua dentro da lei e da forma correta, social e ambientalmente responsável, não há controvérsia entre produzir e preservar. O desmatamento ilegal é crime. Isso é uma bandeira levantada por administradores que entendem essa bandeira já firme, forte, fincada pelos ambientalistas. Então a atuação dos gestores, dos administradores é ampla. Então nós temos vários pontos para discutir ao analisarmos a sistemática global. Então é possível entender que tudo depende de gestão e que existe espaço para todas as áreas de atuação dentro da administração. Então nós temos a gestão de resíduos sólidos, a logística reversa, clima, água, saneamento. E este último, em artigo publicado no último dia 3 de agosto no portal das Nações Unidas, vem com a informação que 10 anos depois a ONU reconhecer explicitamente o acesso à água e saneamento como um direito humano, bilhões de pessoas carecem desse serviço. Então, segundo o brasileiro Léo Heller, que é o relator especial sobre os direitos humanos à água e saneamento, a pandemia de coronavírus nos ensinou que deixar para trás pessoas que mais precisam de serviços de saneamento pode levar a uma tragédia humanitária. E nos próximos 10 anos, os direitos humanos à água e ao saneamento deve ser uma prioridade se quisermos construir sociedades justas e humanas. E uma em cada 3 pessoas em nosso planeta ainda não tem acesso à água potável, segura, e mais da metade da população global não tem acesso ao saneamento seguro. Então, cerca de 3 bilhões de pessoas carecem de instalações básicas de lavagem das mãos com água e sabão, coisa simples para muitos, né? E mais de 673 milhões de pessoas ainda praticam a defecação a céu aberto. Então, essa situação inaceitável causa uma média de 430 mil mortes por ano de diarreia. Então, é inaceitável uma situação dessa, né? E os compromissos da Agenda 2030 prevêem não deixar ninguém para trás, ou seja, que não será mais suficiente se os países não abordarem as metas e os objetivos apenas como um exercício quantitativo, deixando de lado os direitos humanos, a água e o saneamento. E Heller ele destaca para nós, como nós sabemos, a Agenda 2030, em seus 17 objetivos, foi um plano elaborado pelos 193 países, membros das Nações Unidas, para a construção de um mundo mais justo e sustentável, que não deixe ninguém para trás. Então, quando este plano foi acordado pelos países em 2015, com uma intensa liderança do Brasil, os países tinham consciência de que estavam discutindo os desafios mais urgentes enfrentados pela humanidade. Esses países aprovaram a Agenda 2030, com a certeza de que avançar no cumprimento dos 17 ODS era o caminho mais curto, justo e seguro para a superação desses desafios, gerando também, consequentemente, os capitais, empregos e qualidade de vida. E 5 anos após a sua aprovação, o senso de urgência da execução desse plano foi renovado pela gigantesca emergência sanitária que a pandemia de Covid-19 impôs ao mundo. Então, nós temas que já estavam expressos na Agenda 2030 em 2015, como acesso à água e ao saneamento e a universalização de serviços da saúde, se mostram imprescindíveis para a superação desta crise hoje sem precedentes, que envolve muitas questões, entre elas a econômica, ou seja, o papel do gestor é importante nesse momento, o papel do administrador. E essa mensagem de Heller, ele ressalta para nós a verdadeira importância do diálogo, da colaboração entre os diferentes atores. Então urge uma atuação mais ativa, e aí nós gestores entramos em cena, utilizando das nossas expertises. E numa publicação também dessa semana do dia 4, as Nações Unidas diz que o senso de urgência da Agenda 2030 é ainda maior com a pandemia, segundo a ONU Brasil. E esse senso para a execução da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável foi renovado durante a pandemia no mundo, e a avaliação do coordenador residente da ONU, Nick Fabianchi, no início do ano, desculpa que estava entrando uma chamada aqui. No início do ano, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já havia feito um chamado para que fosse a década da ação, para que todo mundo empreendesse mais esforços para tirar os ODS do papel.
E aí vem dados interessantes para nós, né? Que o Produto Interno Bruto, o PIB da América Latina e do Caribe, ele tem aí uma projeção de recuar 9,1% este ano, enquanto a queda prevista para o PIB brasileiro é de cerca de 9%. A pobreza deve chegar a mais de 37% da população dessa região, ou seja, 231 milhões de pessoas, enquanto 98 milhões de pessoas viverão em situação de pobreza extrema, segundo as projeções da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Então, Fabian, que ele lembrou que o desemprego e a informalidade também devem aumentar com o fechamento de 2,7 milhões de empresas, então somando 44 milhões de pessoas sem o emprego na região. E no Brasil, a pobreza deve chegar a 25% da população, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas. Em um segundo artigo, publicado também no dia 4 de agosto pela ONU, vem para nós o quê? Que o mundo deve redesenhar a educação em meio à pandemia. E aí entra a importância, porque os administradores, eles também são educadores. Nós somos educadores no dia a dia. O papel do administrador é educar, é gerenciar. E segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a educação é a chave para o desenvolvimento pessoal e o futuro das sociedades, e desbloqueia oportunidades e reduz desigualdades. Ou seja, é o alicerce das sociedades informadas e tolerantes, e o principal impulsionador do desenvolvimento sustentável. Esse artigo ainda traz dados significativos que até meados de julho as escolas estavam fechadas em mais de 160 países, estão afetando mais de 1 bilhão de estudantes. Além disso, pelo menos 40 milhões de crianças em todo o mundo não tiveram acesso à educação pré-escolar. E os pais responsáveis, né, e especialmente as mulheres, foram forçadas a assumir os encargos mais pesados de cuidados em casa. Então é importante analisar dados como esses apresentados pelas Nações Unidas, né? Fabian, que ele reforçou bem essa necessidade da adoção de políticas sociais universais, de gestão em saúde e em educação, ou seja, uma unidade entre o Pacto Global Educativo e a busca pela implementação dos ODS, que neste caso, estruturado dentro da proposta pedagógica salesiana, temos a oportunidade de fortalecer o diálogo e colocar em prática diversas ações, utilizando o nosso potencial de inovação, de tecnologia, principalmente a pensar que estamos em uma região que corrobora com o desenvolvimento sustentável. E segundo dados também recentes divulgados pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem, conhecido como SEMPRE, que é uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem, né? E dentro desse conceito de gerenciamento integrado do lixo, o SEMPRE, que é mantido por empresas privadas em diversos setores, traz para nós uma análise sobre o isolamento social, que trouxe impactos importantes, inclusive para a coleta seletiva. E o levantamento foi realizado entre os meses de março e abril com 950 entidades, divididas em 21 estudos em 504 municípios, em todo o território nacional. E com base nas instituições cadastradas na rota da reciclagem, é considerada uma amostragem bem significativa. Então, a falta de uniformidade no serviço de coleta seletiva e reciclagem nessas 5 regiões do país é algo que nos chama atenção e teve um destaque durante a crise. Então, as regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de cooperativas e têm um serviço de coleta seletiva mais estruturado, sendo urgente o fortalecimento desse tipo de iniciativa no Norte e Nordeste do país, a fim de que os resíduos recicláveis não sejam inadequadamente encaminhados para os lixões. Então nós temos essa preocupação em fazer a boa gestão. E a alternativa para fazer essa boa gestão também é aumentar a fatia do investimento privado nos setores, que seria um dos caminhos para contornar a escassez dos recursos. Então atuar com concessões parciais, parceria público-privada, são 2 instrumentos previstos em leis para atrair o capital privado. E outra alternativa também é obter recursos via agência de cooperação, com parceria tecnológica. Em exemplo, cito aqui a Agência Internacional de Cooperação do Japão, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Fundo Soberano de Singapura, o Banco Mundial, entre outros, né? Eu finalizo o pensamento de que ao mesmo tempo em que existem universidades que conseguiram assumir novos papéis, temos outras nas quais a integração
Teoria e prática é uma preocupação muito discutida pela comunidade científica. Por isso, algumas práticas empreendedoras são adotadas com o objetivo de engajar docentes, discentes a serem empreendedores, ou pelo menos conhecerem mais sobre o empreendedorismo. E aqui me reporta a gestão estratégica, ao pensamento contemporâneo de estabelecer uma boa gestão, de pensar na gestão ambiental, né, no fortalecimento das instituições. E reforçando ainda a fala do ativista ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que diz que é preciso pensar em um desenvolvimento que busque conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental sustentável, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Para que esse desenvolvimento ele seja alcançado, nós necessitamos de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Então, usando assim os recursos naturais com respeito, preservando os bens naturais e a dignidade humana. Sendo assim, a proteção do meio ambiente não pode ser considerada e trabalhada isoladamente. A mesma tem que ser entendida como parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e sustentável. Então, optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos. Utilizar aí racionalmente os bens de consumo, evitando desperdício e excesso, são medidas que nós podemos adotar para se colocar em prática o desenvolvimento sustentável em nosso meio, acabando então com uma verdade inconveniente. Por isso é importante entendermos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Pacto Global Educativo, a nossa missão em uma instituição salesiana e principalmente a atuação profissional dentro da casa comum, que é a nossa sociedade, é a nossa cidade, e esse papel pessoal e profissional é o que vai acabar movendo o mundo. Então nós temos a oportunidade de inovar, pense nisso. E a cada objetivo nós podemos explorar suas metas. Então, mãos à obra. Eu quero aqui agradecer, a atenção de cada um de vocês aqui presentes e fico à disposição para que a gente possa interagir, bater um papo. Desculpa se me alonguei, mas eu vejo que é importante fazer essas conexões para que a gente possa estabelecer um diálogo e pensar numa gestão mais efetiva para a nossa sociedade. Obrigado, professor Marcelo, não se alongou não. É muito bom quando a gente tem alguém que tenha bastante conteúdo para que possa efetivamente contribuir com o ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Primeiro que no início já deu uma aula de salesianidade aqui que eu fiquei de boca aberta. E segundo, quando você entrou na temática específica, nos abriu muitas frentes para que a gente pudesse compreender um pouquinho que, na verdade, quando a gente trata dessas questões da ODS,